No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto como o Corinthians pretende pagar nas próximas horas salários atrasados e referentes a 2024. Preciso contar também que o Palmeiras respondeu a uma postagem feita na Espanha sobre Vitor Roque, que foi desmentido pelo presidente do Zenit sobre Claudinho. Para completar, o Flamengo vai tentar na FIFA receber um dinheiro que o ex-presidente Rodolfo Landim não fez questão de ganhar de clubes portugueses. Tem novidade importante também sobre Bruno Henrique, Atlético Mineiro e Rubro Negro. John Textor falando quanto pretende gastar em reforços com o Botafogo em 2025. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Vasco, que postou uma nota de repúdio às últimas afirmações feitas pelo Madureira. O Vasco classificou como fantasiosa a história do Madureira de que o Vasco impediu o clube rival de viajar no mesmo voo para Manaus, palco do confronto entre os times. Já Claudinho foi oficializado como novo reforço do Al-Sadd, operação que vai girar na casa dos 20 milhões de euros e vai garantir também um bom dinheiro ao Bragantino, cerca de 4 milhões de euros, até porque o Bragantino manteve um percentual de uma venda futura. Preciso contar também que o Internacional fechou de vez a contratação de Johan Carboneiro, atacante colombiano que chega por empréstimo, 2 milhões de reais, a opção de compra válida a partir de dezembro de 24 milhões. Só para completar o noticiário a respeito do Colorado, o Inter informou que Vitão vai trocar a camisa 44 pela 4. E essa notícia é importante no momento em que o Flamengo tenta a contratação do zagueiro. Bora falar também do Grêmio. O Thiago Volpi vai ganhar cerca de 500 mil por mês no Tricolor. Ele chega para ter o mesmo salário que tinha o Marquezin, negociado com o Boca Juniors. Thiago Volpi que foi alvo de um grande protesto de torcedores gremistas contrários à sua chegada. Para fechar o giro de notícias, o Vitória tomou um chapéu do Nacional do Uruguai por Eduardo Vargas. O ex-atacante do Atlético Mineiro conseguiu reeditar seu salário de mais ou menos 700 mil por mês do Galo no futebol uruguaio, recusando assim a oferta do Vitória. E a saideira do giro de notícias, alvo do Cruzeiro até outro dia, Valentim Gomes está mais perto de virar reforço da Udinese. Um grupo de investidores italianos vai comprá-lo por 10 milhões de dólares. O Vélez ainda fica com 10% do valor de uma venda futura. Valentim Gomes, que também foi sugerido para Palmeiras e Flamengo. Preciso falar agora sobre Vinícius Júnior, que será alvo de uma proposta estratosférica, pelo menos é o que garantem meios de comunicação lá na Europa. De acordo com essas publicações, o Fundo Soberano da Arábia Saudita prepara uma proposta de 350 milhões de euros ou 2 bilhões e 100 milhões de reais ao Real Madrid pelo atacante. Proposta que deve ser para metade do ano, ou seja, o Vini teria a chance de completar a atual temporada. Jogador brasileiro eleito pela FIFA em dezembro, o melhor do mundo da temporada anterior. Se o negócio for confirmado, Vinícius Júnior passa a ser, de longe, a contratação mais cara da história do futebol em todo o mundo. Vini, que já havia sido alvo em outros tempos de uma oferta saudita, mas ele preferiu permanecer no Real Madrid. Isso aconteceu antes dele se tornar o melhor jogador do mundo. A curiosidade maior vem agora. O fundo da Arábia Saudita, que pretende gastar essa bolada, ainda não se decidiu sobre em que clube colocar o Vinícius Júnior caso as negociações com o atleta e com o Real Madrid avancem. Ele poderia parar no Al Ahly, onde joga hoje Roberto Firmino, no Al Nassr, onde está o Cristiano Ronaldo, ou o Al Hilal, para onde está de saída o Neymar. Preciso falar agora sobre o Botafogo. John Textor revelou a Placar quanto pretende gastar com reforços na atual temporada com o Botafogo. Botafogo que perdeu 13 jogadores, boa parte da espinha dorsal do time da temporada passada foi embora. Frase do Textor, abre aspas, certamente nós seremos tão fortes quanto em 2024. Nosso orçamento para reforços nesse ano é de 60 milhões de dólares ou 360 milhões de reais. É um investimento pesado.
Vou fazer uma pausa na declaração do Textor para lembrar que no ano passado o Botafogo gastou 373 milhões de reais com contratações. Seguindo com a declaração do Textor, claro que alguns jogadores vão sair, mas nosso objetivo é ficar mais forte a cada ano. Temos recursos para fazer um bom ano, mas os reforços não chegarão todos no mesmo dia, é bom que se diga. Vamos contratar até o começo da temporada, em abril, fecha aspas. Só para completar o noticiário botafoguense, o clube fez uma oferta de renovação de contrato com um bom aumento salarial ao Gregory, volante que foi pretendido nos últimos dias por Atlético Mineiro e Palmeiras. Preciso te atualizar agora sobre Bruno Henrique, Atlético Mineiro e Flamengo. Que o BH interessa ao Galo não é novidade para ninguém, o fato de ser torcedor do Atlético também faz com que o torcedor do Galo sempre tenha mais esperança de um acordo. O que está rolando de fato? O Atlético sinalizou ao Denis Ricardo uma proposta de 3 anos, prorrogável por um quarto, com aumento salarial na comparação com os vencimentos do Bruno Henrique hoje no Fla. Bruno ganha na casa de 1,3 milhão de reais por mês. Mas não passou daí, porque antes de avançar com o Atlético, Denis Ricardo foi confirmar com o pessoal do Flamengo se existia a chance de o negócio prosseguir, se prolongar. O pessoal do Flamengo descartou qualquer tipo de negócio, já havia contado para vocês sobre o papo entre o José Boto e o Denis Ricardo. O novo diretor executivo de futebol do Flamengo disse que não há nenhuma chance de o Bruno Henrique ser vendido, a menos que surja uma proposta estratosférica. Difícil imaginar que o Galo possa gastar 10, 15, 20 milhões de euros no atleta de 34 anos de idade. Só para completar sobre Bruno Henrique, Flamengo e Galo. Por mais que o Atlético tenha avançado com o jogador, há a percepção no staff do atleta de que o Galo foi pouco corajoso, pouco assertivo nas tratativas com o Flamengo. Se quisesse de fato levar essa história adiante, Vitor e companhia deveriam ter procurado o Flamengo com uma proposta generosa. E eu, se fosse torcedor do Galo, não teria muita esperança nos avanços em relação a esse negócio. Janela de transferências aqui no Brasil se encerra em 28 de fevereiro. Preciso falar agora sobre o Flamengo que decidiu recorrer à FIFA contra 2 clubes portugueses. Negócios fechados na época de Rodolfo Landim, que não foram pagos por Leixões e Estrela Amadora. O Flamengo acabou por não reclamar e essas dívidas hoje se acumulam e chegam a um valor de 18 milhões e meio de reais. Perdão, eu ia falar 3 milhões de euros ou mais ou menos 18 milhões e meio de reais. O Leixões deve para o Flamengo pela compra do atacante Verton. Já o Estrela Amadora deve ao rubro-negro pelo Igor Jesus. O Rodolfo Landim vinha tentando um acordo sem procurar a justiça. Com o Mbappé a coisa mudou, ele deu alguns dias de prazo para que os clubes portugueses se manifestassem, não houve qualquer resposta. Diante desse cenário, o Flamengo já recorreu à FIFA nas últimas horas para fazer a cobrança dos 2 atletas. Só para completar o noticiário flamenguista, Danilo segue muito perto de virar reforço do Fla. Rescisão de contrato com a Juve está sendo finalizada. Assim que isso for concretizado, ele embarca para o Rio de Janeiro. Inclusive, é aguardado para a festa do Alexandro no domingo. Vai passar por exames médicos e assinar contrato de 2 temporadas com o rubro-negro. Preciso te atualizar agora sobre o Palmeiras, que respondeu sobre Vitor Roque. É que pela manhã o jornal Sport, lá da Espanha, afirmou que o Verdão ofereceu 27 milhões de euros ou 169 milhões de reais pela compra em definitivo do Vitor Roque. O Palmeiras nega com todas as forças que tenha feito essa proposta. Quando essa notícia surgiu, algumas semanas atrás, consultei o André Cury, que não confirmou nem negou o interesse, mas assegurou que não havia chance de o Vitor Roque deixar o Betis antes do fim de junho. Só para completar, o Palmeiras busca um centroavante. Contei para vocês nos últimos dias que o Abel está bastante irritado com a demora em relação a esse camisa 9, até porque o Flaco Lopes não convence e a última e única opção além do Flaco Lopes é do Thales, recém-promovido do time da base. O Luigi joga numa função um pouquinho mais atrás e o Rony foi descartado por opção da comissão e da diretoria. O Palmeiras segue aguardando que o Rony se acerte com o Fluminense ou com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. Só mais uma informação do Sport lá da Espanha. O Betis tem opção de compra do Vitor Roque no fim do mês de junho de 25 milhões de euros. Para completar o noticiário do Palmeiras, o presidente do Zenit desmentiu Leila Pereira. A Leila afirmou nessa segunda-feira que o Claudinho não fechou com o Verdão porque ele e seu empresário traíram um acordo que já estava firmado no fim de semana.
A Leila disse também que com o Zenit já estava tudo certo, com trocas de minutas de contrato. Aspas para o presidente do Zenit: nós não tínhamos um acordo com o Palmeiras. Estávamos em negociação com eles e com outro time brasileiro, imagino eu que seja o Fluminense, assim como a equipe do Catar. No final das contas, a oferta do Al Saad foi a melhor para o Zenit e para o jogador, que tomou a decisão de se juntar ao Al Saad. Resumo de toda essa história: a pressão em cima de Anderson Barros e Leila Pereira só aumenta. Os dois dirigentes alviverdes parecem não se acertar quando o assunto é contratação. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que está pagando os salários do mês de dezembro, pendência que havia começado no 5º dia útil desse mês. Corinthians de Augusto Melo, que vinha conseguindo fazer os pagamentos para atletas, funcionários e membros da comissão técnica, até que com pouquíssimo atraso ao longo da temporada passada, mas o Timão justifica que houve esse atraso logo no começo do ano por causa de um bloqueio na justiça de 33 milhões e 700 mil reais. Essa grana foi paga pela Globo, referente à 7ª colocação do Corinthians. Vocês sabem que a classificação final do Campeonato Brasileiro garante uma grana. Quanto melhor sua posição, maior a grana que você tem direito. O Corinthians tinha direito a esses 33,7 milhões que foram depositados no fim do ano, mas houve um bloqueio por conta de uma garantia para a Caixa Econômica pela dívida da Neoquímica Arena. O Corinthians conseguiu esse desbloqueio e vai utilizar a grana no momento seguinte, já está fazendo isso nesse momento, para zerar as pendências com os atletas em relação a salários do mês passado. Corinthians que vive um momento muito turbulento do ponto de vista político. A definição da data para a continuidade da reunião da última segunda-feira, que pode definir o impeachment do presidente Augusto Melo, é o assunto mais comentado. Assim que tiver qualquer novidade, volto para contar para vocês. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!